Boa tarde, que a paz de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nessa tarde. Que você possa ter uma tarde de paz, de alegria e de esperança na sua vida e na vida da sua família. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, receba e tome posse. Hoje a palavra profética da tarde, Romanos 4. Nós vamos falar sobre Romanos 4. Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, para Roma, para os cristãos de Roma. Amém? Então vamos lá. Então o que é que podemos... o tema é o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão. Então o que é que podemos dizer de Abraão? O antepassado de nossa raça. O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez, que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Deus queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aquela cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ele existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que disse: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu também quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Forte a palavra, hein? Aqui é o seguinte: havia uma discussão, um diálogo, uma briga, uma conversa, um negócio de circuncidado. Na época de Abraão, na época do pacto com Abraão, houve a circuncisão das crianças até 8 dias de nascido, né? Até 8 dias de nascido, as crianças eram circuncidadas para firmar a aliança, o pacto com Deus. Então era um exemplo do que os judeus na época faziam. Então aí ficava aquela discussão dos cristãos com respeito à circuncisão ou não. A pessoa que fazia circuncisão era salvo para a vida eterna, tinha salvação, ou somente a fé. Então Paulo também resolveu a questão aqui. Houve conflito, alguns aceitavam ou não, mas Paulo transmitiu a sua mensagem, transmitiu o seu entendimento. Paulo entendia que a salvação para a vida eterna é no meio da fé em Jesus Cristo nosso Senhor, e não circuncisão, ser circuncidado. Então essa discussão, e esse é o exemplo de Abraão. Abraão foi aceito por Deus mediante a sua fé. Depois ele foi circuncidado e as crianças que nasceram até 8 dias de nascido eram circuncidados.
Hoje a circuncisão tem que ser no coração do ser humano. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós temos que ter uma transformação de vida, uma mudança de vida. Nós temos que ser outra pessoa, nós temos que seguir Jesus. Nós temos que ser o exemplo de Jesus na terra. Amém? Então essa é a palavra profética da tarde. Deus seja louvado. E quem ainda não me conhece, meu nome é Misael, evangelista Misael. Eu que creio que ela é o ponto da fé, o que ela fala sobre fé, fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.